Irmãos, que a graça do Senhor seja com todos nós. Abram suas Bíblias, por favor, no livro do Êxodo, capítulo de número 17. Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo 17, nós vamos ler os versos de 1 a 7, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Êxodo, capítulo 17, os versos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Tendo partido a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Nós já oramos, cremos que o Senhor há de falar conosco pela sua palavra, mesmo a despeito das minhas falhas e dos meus pecados, Ele é poderoso para comunicar a sua palavra a nós. Temporalmente, no livro do Êxodo, o povo de Israel estava mais ou menos a 6 meses de distância do primeiro episódio milagroso que Deus realizou no meio do povo. Os irmãos devem se lembrar que quando o Senhor enviou Moisés para tirar Israel do deserto, Deus deu testemunho antecipado de quem Ele era e das obras de suas mãos. Inicialmente feriu o rio e posteriormente matou todos os primogênitos do Egito, sentenciando então aquela nação a um grande clamor, a um grande lamento. Alguns meses depois, o povo se encontra no deserto, possivelmente 3 a 4 meses posterior à saída. O povo está fazendo as suas paradas programadas, ou seja, o próprio Deus está conduzindo o povo. Nós vimos no capítulo 16, Deus trazendo ao povo o maná e as codornizes, atendendo às suas necessidades. O certo é que o povo não vaga no meio do deserto. Eles não estavam andando em círculos como quem não tivesse um destino ou uma rota a ser traçada. O povo estava sendo dirigido pelo próprio Senhor, e por esta razão, ao chegarem ao deserto de Refidim, a um local extremamente seco, como o texto nos diz, que não havia água, o povo não estava ali por um acaso, mas certamente aprouve ao Senhor conduzi-los até aquele local. Refidim está ao sul do Monte Sinai, e essa é a penúltima parada antes do Monte Sinai, daquele momento glorioso quando Deus aparecerá no cume do monte e falará ao seu povo, trazendo-lhe então os 10 mandamentos, de sorte que o povo, tamanha era a glória de Deus, pede a Moisés para que Deus fale com ele, Moisés, e não com o povo, devido ao temor que havia
nos seus corações. O povo, então, deveria ter consciência disso. Não estavam alheios às dificuldades do deserto, sabiam que havia essas dificuldades, mas o que deveria predominar no coração daqueles irmãos, daqueles israelitas, era o fato de o Senhor estar pessoalmente acompanhando-os nessa trajetória. O texto é claro em nos dizer, no verso de número 1, que o povo fazia suas paradas segundo o mandamento do Senhor, ou seja, de perto, de muito perto, Deus acompanhava as pisadas do seu povo. De muito perto, Deus conduziu o seu povo. A sua presença era perceptível. Durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o povo, e à noite, essa mesma coluna de nuvens transformava-se então numa enorme labareda de fogo, iluminando o lugar pelo qual deveriam andar. Mas a grande questão era que em momento algum Deus se apartou do seu povo. O verso 2 então nos diz que o povo constata que ali era extremamente seco, não havia água para beber. Imediatamente surge no coração daquele povo, mesmo já tendo experimentado diversas maravilhas providas pela mão divina, o povo então inicia uma contenda contra o profeta, contra o Senhor. E diz o texto então que o povo contendeu com Moisés. E essa palavra contender, no hebraico, ela tem um aspecto jurídico. A ideia é de que o povo processou formalmente Moisés, inclusive determinando-lhe uma sentença oficial, a qual Moisés pronuncia ao Senhor no verso 4, quando ele diz: só lhe resta apedrejar-me. Essa palavra de Moisés, dita ao Senhor, era exatamente o último passo desse processo. O povo levou Moisés ao tribunal e o responsabilizou por aquela situação e por eles estarem naquele lugar, como se o próprio Moisés fosse o Salvador, como se o próprio Moisés tivesse algum poder em suas mãos, ao ponto de tirá-los do Egito e de ter operado todos os sinais e todas as maravilhas pelas quais eles haviam visto anteriormente. O povo então contende com Moisés, o processa formalmente e cobra de Moisés que ele faça algo pelo qual ele é incapaz de fazer. Perceba no verso 2 que o povo então diz a Moisés: por que nos tiraste? Quando Moisés pergunta: por que contendeis? Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Verso 3, ele diz: tendo o povo sede, murmuraram contra Moisés e disse: por que nos tiraste do Egito, ou nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? O povo responsabilizou Moisés por aquele momento e por aquela aflição vivida por eles. O povo cobrou de Moisés algo pelo qual ele não poderia fazer, algo que pertencia somente ao Senhor. Moisés então, diante dessa situação calamitosa, diante dessa contenda, dessa revolta do povo, diante desse pecado, aquele profeta dá um grande testemunho de sua fé, e ao invés de pronunciar algum tipo de sentença contra o povo, algo que ele podia fazer, ele se humilha diante do único que podia resolver aquela situação, o próprio Deus. E como nos diz o verso 4, Moisés então chorou ao Senhor, ele clamou ao Senhor e pediu ao Senhor que tivesse misericórdia do povo e misericórdia dele. O que é interessante nesse texto é que o povo, ao contender contra Moisés e ao contender contra o Senhor, o povo pronunciou a sua incredulidade, manifestaram a sua desconfiança na providência, na bondade e na fidelidade do Senhor, se rebelaram e buscaram em um homem um milagre que somente Deus poderia fazer. Moisés, ao chorar ao Senhor, levando todo esse fardo e todas essas questões diante de Deus, expressa a sua confiança tão somente no poder
e na bondade de Deus. Ele esperava verdadeiramente que Deus o salvasse das mãos daqueles homens. E mais que isso, Moisés cria piamente que Deus era poderoso para saciar a sede do povo. Por esta razão, ele não guarda no seu coração as murmurações, as contendas e os pecados cometidos contra ele, mas ele leva aquele que é poderoso para tratar tanto das coisas físicas, quanto também daquelas que são espirituais, o próprio Deus, o seu Deus. No verso 5, então, o texto nos diz que Deus responde a Moisés. E o texto nos diz então que o Senhor ordena a Moisés que passe adiante do povo, leve consigo alguns dos anciãos para servirem de testemunha, leve na mão o bordão com que feriu o rio e vá, passe adiante do povo. Deus então agora instrui Moisés, mostrando a ele e ao próprio povo aquilo que ele haveria de fazer e de que maneira proveria salvação para ele, Moisés, e também para todo o povo. O mesmo bordão que Moisés usou para instaurar a primeira praga das 10 pragas trazidas sobre o povo do Egito, aquela mesma praga que foi juízo contra o Egito, impedindo o povo de ter água, agora o mesmo instrumento, a mesma vara, o mesmo cajado, Deus usa para salvar o seu povo. E a razão de usar o mesmo instrumento é simples. Deus mostra ao povo que a única conexão que há entre ele e Deus e as necessidades do povo, entre ele e Deus e aquilo que o povo precisa, a razão para Deus socorrer o seu povo é a palavra a qual Deus deu ao seu povo, de que os tiraria do Egito e os levaria a uma terra que manava leite e mel. E que a única conexão era essa, a da palavra, e não as virtudes ou os méritos do povo, nem mesmo as virtudes ou os méritos do próprio Moisés. Mas ao usar o instrumento que anteriormente foi utilizado para juízo e destruição no Egito, ao usá-lo agora para salvar o seu povo, Deus mostra então a sua firme conexão com o seu povo. E a razão é tão somente o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da sua promessa. Moisés creu na palavra do Senhor, e o texto então nos diz, no verso 6, que Deus orientou Moisés dizendo o seguinte: vá até Horebe, vá até um lugar em que eu lhe mostrarei dentro das montanhas do Sinai, vá até lá, e ao chegar lá você vai ferir a rocha, eu estarei sobre a rocha, e ao ferir a rocha, água fluirá dela, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O texto nos diz que Deus orientou Moisés a ferir a rocha. O texto nos diz que a ordem divina é que Moisés não faria isso sozinho. O texto nos diz que o próprio Deus garantiu a Moisés de que ele estaria sobre a rocha em Horebe. Essa expressão de que Deus estaria sobre a rocha, não é que ele estaria como um mero espectador daquele ato, mas a expressão quando diz estarei sobre a rocha, é a ideia de estar envolto na rocha, é a ideia de ser identificado com a rocha. O próprio Deus torna-se a rocha de Horebe para salvar o seu povo. E quando Deus diz fira a rocha, o próprio Deus agora será ferido para que a salvação flua, a fim de que o povo não pereça, nem de sede, nem nos seus próprios pecados. Deus não estava ali como um mero espectador, mas Ele mesmo se envolveu no processo de salvar o seu povo. Ele mesmo se envolveu com a rocha, se identificou com a rocha, de maneira que quando Moisés feriu a rocha, estava ferindo o próprio Deus. As águas que jorraram da rocha, na verdade jorravam do próprio Deus.
eram águas que purificavam o povo, não eram destinadas apenas para matar a sede física, mas aquelas águas também foram destinadas para salvar o povo, para limpá-los do seu pecado. Verdadeiramente Deus mostrou o seu poder em salvar o seu povo de modo físico, mas além disso, maior que isso, Deus mostrou ao seu povo a maneira graciosa e bondosa pela qual Ele iria no futuro, por meio do seu Filho, salvar todos os seus eleitos que padecem ou que padeciam de sede, mas uma sede espiritual. O texto nos diz que quando Moisés feriu a rocha, a água jorrou da rocha. Verdadeiramente Deus encorajou Moisés a feri-lo. Verdadeiramente Deus encorajou Moisés a esperar por ele. Verdadeiramente Deus encorajou Moisés a crer no seu poder. E aquele crente, assim como todos nós, esperou verdadeiramente na revelação graciosa e misericordiosa de um Deus santo que salva o seu povo ao longo da história, mesmo que este povo seja um povo ingrato e murmurador, como foram os filhos de Israel. Se os irmãos perceberem, o relato de Deus ser ferido na rocha de Horebe é exatamente ou muito semelhante àquilo que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva decidiram andar por conta própria e aderiram à voz da serpente. E como o próprio Deus teve que vir e sarar o seu povo, que naqueles dias era apenas Adão e Eva, e vestiu cada um deles com roupas confeccionadas de peles de animais, já ensinando e simbolizando a maneira pela qual ele salvaria o seu povo na pessoa de Jesus Cristo. Mas no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, o próprio Deus é ferido por Ele mesmo, a fim de que a serpente e a sua descendência fosse destruída, e o pecado que tenazmente busca fazer separação entre nós e Deus, fosse completamente extirpado do mundo e da vida dos seus eleitos. Dessa mesma maneira, ou repetindo esse mesmo ato, mas de outra forma, Deus é ferido em Horebe, a fim de que o seu povo naqueles dias encontrasse verdadeiramente a água que saciava a sede do corpo, mas mais que isso, pudessem conhecê-lo pessoalmente, o Deus gracioso e misericordioso, o Deus Salvador, que sofre em lugar de seu povo, que não permite que o pecado trague o seu povo, mas que Ele mesmo se dá em lugar do seu povo, para que este permaneça com vida e vida na sua presença. As águas que jorraram da rocha eram águas que tipificavam a graça que também fluiriam do próprio Senhor Jesus Cristo. Graça essa que tem refrescado a alma e o corpo dos crentes ao longo dos séculos. Graça essa que tem confortado o povo de Deus, vivendo neste deserto chamado terra, amaldiçoado pelo próprio Deus por conta de nosso pecado. Graça essa que flui do Cristo, ferido, e essa ferida do próprio Senhor Jesus, ela foi tipificada aqui pela vara com que Moisés feriu a rocha. O próprio Senhor Jesus foi ferido, e não por uma vara qualquer ou de um homem, mas foi ferido pela vara ou pelo bordão da lei, na mão da justiça divina, a fim de que o seu povo transgressor fosse livre de sua transgressão, a fim de que o seu povo pecador fosse liberto de seus pecados, e que suas almas encontrassem verdadeiramente repouso e encontrassem verdadeiramente vida na sua presença e na sua obra. As águas de Meribá, elas tipificam a graça que flui do Senhor Jesus. Elas tipificam o sangue que jorrou na cruz para nos lavar, para nos purificar, para trazer salvação a todo aquele que crê. Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 4. E o apóstolo Paulo, falando sobre os eventos do deserto, orientando a igreja dos Coríntios,
o apóstolo Paulo então nos diz. 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler a partir do verso 4. Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo então interpreta para nós o significado dessas águas que jorram da rocha. E Paulo nos diz que da mesma maneira como aquelas águas espiritualmente acompanharam o povo pelo deserto, os que criam, da mesma forma a graça que flui da cruz de Cristo para a nossa salvação, para o alívio dos nossos fardos, para alimentar as nossas almas, nos acompanham e elas seguem livremente por todos os dias da nossa vida, e elas acompanham o povo por onde quer que eles andem e por onde quer que eles sigam. Da mesma maneira, então, que Deus salvou o seu povo pelas águas de Meribá, tipificando a maneira com que nos salvaria na cruz de Cristo, Paulo então nos diz que aquelas águas seguiram os que criam, assim como a graça de Cristo segue os que creem hoje, por onde quer que eles andem, e por quanto tempo dure a necessidade deles, estando nessa terra, dessas águas, de lhes acompanharem. O verso 7, o texto encerra, e diz o texto então que aquele lugar chamou-se Massá e Meribá. Massá por conta das murmurações, Meribá por conta da contenda. E o resultado, então, deste nome serviu de ensino para as futuras gerações, para não contenderem, para não tentarem o Senhor, mas principalmente para jamais duvidarem da presença do Senhor em suas vidas. Como termina o verso 7, que mostra a razão do pecado do povo. O povo duvidou se o Senhor estava ou não no meio deles. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas, porque o foco desse texto é exatamente assegurar-nos a presença de Cristo conosco, naqueles dias por meio da rocha, mas hoje Cristo está no meio de nós, espiritualmente, fisicamente por meio da sua palavra, dos sacramentos, da igreja, do culto, por meio do seu povo. Que aplicações esse texto pode nos trazer? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que Deus, em sua providência, pode socorrer cada um de nós nas situações mais difíceis que possamos enfrentar na nossa vida, porque Ele é poderoso para operar milagres, e milagres significam misericórdia. É bem verdade que nós, ao longo da nossa jornada cristã, podemos nos sentir sozinhos. Ao longo da nossa caminhada com Cristo na terra, enfrentamos diversos tipos de situações. E uma das coisas que mais acontecem conosco quando enfrentamos situações difíceis é exatamente achar que estamos sozinhos. O texto nos mostra que pela sua ação poderosa e milagrosa da parte de Deus, Ele pôde prover a sua presença para o seu povo. Ele pôde ensinar ao seu povo que Ele continuamente andava com eles. As situações difíceis que acontecem na nossa vida são grandes instrumentos e maravilhosas oportunidades para que nós desfrutemos da poderosa e milagrosa providência de Deus, e não para nos dar a liberdade de desconfiarmos do seu poder ou da sua graça, nem muito menos chancela a nós o direito de trazer ao coração
alguma dúvida quanto à sua presença no nosso meio. As adversidades, em todas as épocas da história humana, especificamente para o povo de Deus que desfrutam de sua presença, foram ocasiões próprias e abençoadoras para que o povo de Deus pudesse provar do socorro que mana das mãos de seu Pai. Momentos difíceis servem para nos fazer ou para nos trazer mais próximos do único que é poderoso para nos socorrer. Assim como Moisés, que se viu sentenciado pelo povo a ponto de ser apedrejado, poderia ter feito diversas coisas, mas ele se inclina e chora diante de seu Deus. Assim também nós, ao longo da nossa caminhada cristã, no que estivermos a sofrer, o que devemos fazer é nos inclinar e chorar aos pés daquele que é poderoso, misericordioso e gracioso, o único que poderá prover socorro para as nossas vidas. Então, guarde isso no coração. Não tente ao Senhor, não murmure contra o Senhor, não questione se Ele está presente ou não na sua vida, apenas por algum sofrimento ou por alguma situação difícil. Mas pelo contrário, nesses momentos de dores é que mais nós podemos desfrutar do socorro doce que emana das mãos do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que nós podemos confiar em Deus, porque Ele protege o seu povo. E enquanto seguirmos a sua voz, bondade e misericórdia não nos faltarão. O texto nos diz que o povo não estava à deriva no deserto. O texto nos diz que o povo fazia as paradas segundo o mandamento do Senhor. Propositalmente, Deus os conduziu àquele lugar. Propositalmente, Deus os levou àquela terra seca. Propositalmente, Deus os levou a um lugar em que não havia água. Meus irmãos, assim como Deus guiou o povo nas suas paradas pelo deserto, da mesma maneira Deus tem guiado o seu povo ao longo de suas vidas. Poderosamente podemos confiar nele para nos proteger, poderosamente podemos confiar nele para nos conduzir. Bondade e misericórdia não nos faltarão enquanto nós ouvirmos a sua voz para nos conduzir. Mas no dia em que nós tomarmos então a triste decisão de não o ouvirmos mais, aí sim devemos alarmar o coração e a alma, porque certamente pecados cometeremos e certamente aflições sofreremos em decorrência disso. O povo de Israel, assim como nós, deveriam entender que pelo mandato divino os seus passos eram dados. E se Ele era poderoso para guiá-los no deserto, poderoso era também para livrá-los daquele mesmo deserto. Por esta razão, não havia em momento algum no coração daqueles homens, não deveria haver, motivos para não confiar naquele que os guiava e que os conduzia para uma terra que manava leite e mel. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, de um mundo perdido de podridão, nos livrou da sua própria ira e do inferno pelo sangue de seu Filho, fazendo o seu próprio Filho pecado em nosso lugar. Como esse Deus que opera tão grande salvação não é digno de confiança em nos proteger em alguns momentos difíceis da nossa vida? Lógico que Ele é digno de confiança. Lógico que Ele é digno de inteira aceitação. Lógico que nossos corações devem encontrar no Senhor plena segurança, porque o mesmo que operou tão grande salvação é o mesmo que nos conduz a salvos para o lugar preparado para cada um de nós. Por isso então, meus irmãos, creiam poderosamente na bondade e na misericórdia de Deus para protegê-los nessa terra. E ouçam a sua voz pelas Escrituras,
porque esta voz sabiamente nos conduzirá desta terra que é um deserto, ao reino dos céus, aonde verdadeiramente nós teremos vida. Muitos crentes desconfiam da palavra, do poder, das ações de Deus ao longo de suas vidas, quando se encontram com uma determinada situação que precisam fazer uma escolha, optam às vezes pelo discernimento do mundo e não pelo discernimento das Escrituras, não confiando assim no Senhor para guiá-los, para protegê-los, para levá-los a salvos até o seu reino de glória e de majestade. Os crentes, por meio desse texto, recebem grande incentivo a confiarem no Senhor e a desfrutarem da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça. O texto também nos ensina que Deus proveu para o povo de Israel, como também proveu para o próprio Moisés, um momento de grande sofrimento e labuta. E o grande propósito para isso era ver o que havia no coração deles, se eles manteriam comunhão com Deus, ou se eles entrariam em luta contra o próprio Deus. As dificuldades pelas quais enfrentamos nas nossas vidas não estão alheias ao poder de Deus, ou não são mais poderosas do que suas mãos. Ele também não é um Deus relapso ou que não conhece passado, presente e futuro para ser pego de surpresa por algum infortúnio que sobrevenha aos seus filhos. Mas como o texto nos diz, Deus deu dificuldades ao seu povo, a Moisés, a todo o povo de Israel, e o propósito era ver se eles manteriam comunhão com Ele, ou se eles entrariam em luta contra o próprio Deus. O texto, então, nos ensina a maneira como devemos reagir aos sofrimentos, aos intempérios, às dificuldades que nos sobrevêm, sejam elas as mais variadas possíveis. E aí, então, cabe a mim e aos irmãos fazerem essa pergunta: de que maneira nós temos reagido aos sofrimentos das nossas vidas? De que maneira nós temos reagido às dificuldades pelas quais enfrentamos? Temos aproveitado esse momento, essa dificuldade, para mantermos comunhão com Ele, para confiarmos a Ele essas lutas, ou temos feito como o povo, iniciado uma guerra, uma contenda contra o Salvador? De que maneira você tem reagido às dificuldades, às lutas pelas quais tem passado? É importante pensarmos nisso. As dificuldades servem de grande auxílio na nossa fé, porque elas nos dão a oportunidade de exercitarmos a nossa comunhão e, acima de tudo, de mantermos o nosso amor para com o nosso Deus. Então, quando você encontrar coisas que não trazem felicidade ao longo de 2018, lembre-se desse texto e faça o contrário do povo, mas siga os passos de Moisés, nosso irmão, e apresente ao Senhor as suas lutas, mantenha comunhão com Ele. Não entre em contenda contra Ele, mas entregue-se a Ele. Deus é provedor e grande cuidado tem para com cada um de nós. O texto também nos ensina a termos cuidado com a murmuração. A murmuração nasce no nosso coração ao primeiro sinal de adversidade. E a murmuração, ela tapa os nossos olhos para que não vejamos a presença nem o poder de Deus em nossas vidas. Mas a murmuração abre os nossos olhos apenas para vermos os problemas, as dificuldades,
apenas para vermos aquilo que nos falta e nunca para enxergarmos aquilo que já temos. Crentes que murmuram são crentes que se encontram espiritualmente em grande perigo. Crentes que murmuram são crentes que se encontram em situações de grande risco quanto à sua fé. Esses irmãos estão impossibilitados de experimentar, de desfrutar verdadeiramente da presença do seu Deus naquele momento de dificuldade e de dor. Eles não conseguem enxergar o poder de Deus para guardar suas vidas. Pelo contrário, suas adversidades se tornam maiores do que o seu Deus. E por esta razão, os seus corações são amedrontados e se enchem de desconfiança e, o pior de tudo, de incredulidade. O texto nos adverte quanto à murmuração. O texto nos ensina a não trazer ao nosso coração a murmuração, mas ao primeiro sinal de qualquer adversidade, tragam aos seus corações a firme certeza do poder e da presença de Deus, mas não deem ocasião à carne, não cedam às tentações de Satanás, não atendam à voz do maligno, que certamente trará a nós a grande desconfiança acerca da presença e do poder protetor e salvador do nosso Deus. Os crentes precisam lutar com todas as suas forças contra esta tentação. Por isso, meus irmãos, ao menor sinal da adversidade, quedem os seus joelhos e tragam seus corações aos pés do verdadeiro Redentor e do único que é poderoso para guardá-los, o Senhor Jesus. Não ouçam Satanás nem a própria carne e não enxerguem o mundo. Pelo contrário, olhem firmemente para o seu Deus, que ao seu lado está nos momentos de adversidade, na vida. O texto também nos diz que o povo tentou a Deus, duvidando da sua presença no meio deles, apenas porque faltou água. O povo duvidou da presença do Senhor, apenas porque alguma coisa havia faltado. Mas o texto nos diz que Deus conduziu o povo até aquele lugar, ou seja, o próprio Deus tirou a água do povo, para ver o que havia nos seus corações. Meus irmãos, é bem possível que Deus tire coisas da nossa vida. É muito provável que ao longo da nossa jornada cristã, Deus tire coisas de nós. E por que também não podemos dizer que Ele também pode tirar pessoas? Ele pode tirar pessoas e coisas, e em nenhuma delas Ele será um Deus ruim, mas o propósito é tão somente arrancar dos nossos corações, como disse Davi no Salmo 139, algum caminho mau, algum caminho de incredulidade, algum caminho de dúvida, algum caminho de pecado. Ele sempre será bondoso e santo. O propósito dos seus atos, ainda que tire algo de nós nessa terra, e essa tirada de algo nos traga dor, ainda assim o seu propósito é a perfeição do seu povo. E o texto nos diz que ainda que ele tire a água, a sua presença continuava no meio do povo, de modo que ele mesmo se deu para ser ferido por Moisés, tipificando aquilo que o Senhor Jesus sofreria em nosso favor na cruz do Calvário. Por esta razão, quando Deus tira algo de nós, o que Deus quer é exatamente que nós aprendamos no íntimo de nossos corações a não duvidar dEle, a não termos incredulidade para com Ele. Pelo contrário,
a fazer com que nossos corações se quedem cada vez mais aos pés do seu Filho, o nosso Redentor. Deus ensinou a Israel a incredulidade que havia nos seus corações. O povo arrogava-se como a descendência de Abraão. Intitulavam-se como os possuidores da promessa. Achavam que apenas por causa da circuncisão haveriam de adentrar os portões dos céus. Mas Deus tirou a água do povo e revelou o que havia no íntimo daqueles corações. E por esta razão o povo falhou, porque foi achado em incredulidade, duvidando e tentando o próprio Deus, o Deus Salvador. Por esta razão, quando algo for tirado de você, lembre-se desse texto. Deus está tirando algo exatamente para fazer com que você mesmo conheça o que há no seu coração, para fazer com que você mesmo perceba a sua presença, a presença dEle, para fazer com que você mesmo observe de maneira mais poderosa todos os atos salvíficos e protetores dEle, para que você mesmo desfrute da sua presença bendita e santa. O texto nos diz que o povo deveria seguir adiante em confiança, em temor, em amor ao seu Deus. Deus não deixaria o povo morrer de sede. Mas o povo duvidou, porque o que havia no coração do povo era a segurança do Egito. O povo disse isso ao próprio Moisés: tiraste-nos daquela terra boa, ainda que fôssemos escravos. Trouxeste-nos para esse deserto para matar-nos de sede, a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. Às vezes nós também dizemos isso ao Senhor, quando Ele nos tira algo para sondar o nosso coração, para revelar o nosso coração. Quantas vezes não dizemos a Deus: antes, quando estávamos no mundo, não passávamos por tais perseguições, não nos era exigido um padrão de pureza ou de retidão. Antes, quando estávamos no mundo, ainda que sem esperança de redenção, éramos contentes com a nossa própria perdição. O texto diz que o povo se alegrava ainda com a sua escravidão, não contemplando a salvação e o Salvador. Mesmo Deus estando no meio do povo, o povo não estava com Deus. O povo estava ausente do Senhor. Deus tira coisas de nós. E a razão é fazer-nos ver o quão poderoso Ele é e o quão próximo está de nós. A razão é fazer-nos ver o nosso próprio coração, a malignidade que ainda reside dentro de nós, os caminhos tortuosos que ainda habitam dentro de nós. O propósito é trazer para fora aquilo que nós guardamos, intocado em nossas almas, a fim de desvendar este mal, para que o sangue de Cristo poderosamente restaure por completo e remova toda essa presença e sujeira do pecado. O texto nos diz que o povo duvidou dele, não o teve como Senhor e Salvador de suas vidas, apenas porque uma coisa foi retirada de suas vidas. O povo não olhou para o principal, que era o próprio Deus dado a eles, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, andando em proximidade, lado a lado com pecadores, que nenhum mérito possuíam, mas que gozavam da poderosa presença de Deus. Assim também nós, meus irmãos, diversas vezes ao longo da nossa vida, Deus remove, tira coisas de nós. E o caminho que devemos fazer não é de nos revoltarmos, não é de desconfiar do seu poder ou da sua graça, mas é exatamente observar firmemente a presença do Senhor ao nosso lado
e de contemplar a revelação de nosso coração, exposto como que em uma bandeja, a fim de que nós despojemos por completo de toda malignidade que ainda possa residir dentro de nós. Por isso, o ano de 2018 pode ser um ano não muito bom. Apesar de desejarmos um bom ano, cheio de coisas, pode ser um ano onde haja muita ausência. Mas para nós, os crentes, uma coisa sempre será certa. Ainda que nos falte pai e mãe, como diz o Salmo 27, no verso 10, nunca nos faltará o Senhor. Nunca nos faltará o Senhor. E quando as coisas forem tiradas, olhe com grande atenção para dentro de você mesmo. Certamente Deus estará revelando coisas pelas quais precisam também ser retiradas, mas que estão intocadas, guardadas a 7 chaves nos seus corações. Por fim, o texto também nos ensina que o povo questionou por que Deus tinha salvado. É como se o povo tivesse dito: eu não pedi para me salvar. Nós éramos felizes na nossa escravidão, é o que diz o verso 3. Por que nos salvou? Quem suplicou ao Senhor para intervir na escravidão do Egito e nos salvar? O povo, quando se viu em necessidade de água, diante daquela situação difícil, o povo questionou porque Deus os havia salvado. Meus irmãos, esse pecado, infelizmente, é muito comum no nosso meio, mais do que o que nós imaginamos. Nós fazemos como Israel fez. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, quando nossa vontade é confrontada com a vontade de Deus. Quantas vezes vem ao nosso coração tristeza por pertencermos ao Senhor, quando simplesmente queríamos saciar o desejo da carne, e o Espírito comunica à consciência que tal coisa é ruim e danosa, e ao invés de atender o Espírito com grande alegria, nós nos entristecemos porque Ele nos comunicou que aquilo não era da vontade do nosso Salvador. Essa tristeza sentida no coração nada mais é do que um questionamento apresentado ao Senhor, como se pudéssemos dizer a Ele: por que me salvou? Eu não lhe supliquei tal coisa. Ainda que eu estivesse no lamaçal do pecado, servindo a Satanás e os ídolos deste mundo, mas eu encontrava felicidades naquele lugar. Minha vontade era saciada. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós pecamos muito contra Deus, arguindo Deus e dizendo a Ele: por que nos salvou? E isso acontece quando nós temos a nossa vontade confrontada pela vontade do Senhor. Você já se sentiu triste quando você queria fazer muito uma coisa e o Espírito lhe comunicou que aquilo não era da parte de Deus? E a sua tristeza não era porque você iria pecar, mas porque você queria muito pecar, e o Espírito lhe disse para não fazer isso. Todos nós já passamos por isso, seja em casa, seja no trabalho, às vezes até mesmo dentro da igreja,
Quantas vezes queremos que a nossa vontade seja feita, e quando ela não é, nós confrontamos Deus com os pensamentos e com o que passa pelo coração, ainda que não digamos nenhuma palavra, mas o Espírito grita a Ele e diz: por que me salvastes? Quantas vezes, irmãos, nos opomos à vontade divina, porque queremos fazer a nossa, e encontramos algum tipo de felicidade, de alegria, algum tipo de bondade na vida ou nas práticas pregressas, naquelas que desrespeitavam a nossa vida antes de Cristo. Pois bem, assim como no verso 3 o povo questiona Deus porque o salvou, nós muitas vezes fazemos isso. Questionamos porque Ele nos salvou, quando a nossa vontade é confrontada com a vontade dEle. Mas graças ao Senhor, que quando coisas horríveis como esta acontecem, Ele nos mostra o sangue de Cristo, poderoso para remover aquela tristeza, aquela murmuração, aquele questionamento, aquele pecado, poderoso para nos restaurar e fazer com que nós prossigamos a nossa vida, certos de que Ele está conosco, certos de que o melhor é a sua vontade, e somos cheios, preenchidos com o Espírito, de modo que quando nós aderimos à vontade de Deus, o próprio Espírito traz gozo à alma e suplanta, faz maior a vontade divina e torna ela mais prazerosa do que qualquer tipo de prazer ou satisfação que poderíamos encontrar em satisfazer a nossa própria vontade. Mas o texto nos alerta: cuidado, meus irmãos, quando sua vontade for confrontada, para não pecar contra o Senhor, questionando, porque Ele te salvou. Mas quando o Espírito trouxer a voz, a doce voz de Cristo, impedindo você de cair num grande precipício, atenda essa voz, ouça essa voz, agarre-se a ela, louve a Deus por ela e nutra profunda alegria na sua alma, porque o seu Pai, protetor e salvador, está lhe protegendo de tropeçar e de cair em males, pelos quais as consequências serão profundas, danosas. Que Deus nos dê graça e que o ano que virá, não nos preocupemos com o que havemos de ter, mas sim que haja grande disposição em nossa alma de viver com aquilo que nós já temos: o Senhor, o Salvador, o Redentor de nossas vidas, que manifesta a sua presença espiritualmente, fisicamente pela palavra, pelos sacramentos, pelo culto, pela igreja. Em momento algum, Deus dá ao seu povo a menor que seja possibilidade de não vê-lo ou de desconfiar de sua presença conosco. Que Deus nos dê graça e nos abençoe, aplicando a sua palavra a cada um de nós segundo as nossas necessidades.